Muy bien, ¿qué hay de nuevo en esta nueva versión, en la versión 2? ¿No? Entonces, en las próximas diapositivas, quero mostrarles que a nova versão vai muito mais allá de los cambios em sua interface. Seguramente, vocês que já utilizam e já que han barrado e do Info, já se deram conta que desde web da semana passada, a nova versão já está disponível para todos os usuários. Muito bem. Por supuesto, a primeira coisa que se nota é o novo visual, que é mais moderno, mais liviano, e com novos recursos visuais que têm o objetivo de atrair o interesse dos usuários e promover muito mais a interação desses usuários com os conteúdos disponíveis. Acá na primeira pantalla mostra o que se vê quando o usuário, por exemplo, escolhe acceder aos conteúdos de Peru. Há um quadro intitulado Atenção Primária de Saúde e logo, mais abaixo, outro quadro sobre COVID. A segunda pantalla mostra o que se vê quando o usuário oprime a atenção primária, ou seja, uma lista de conexões de documentos sobre a PS, como, por exemplo, acá se vê boletins, diretiva administrativa. Na terceira pantalla é o que se vê quando o usuário oprime diretiva administrativa, é decir, uma lista de documentos desta coleção. E na última pantalla mostra os dados do documento e a possibilidade de descargá-lo. A descarga do documento também pode ser realizada desde a pantalla anterior e na caja de búsqueda, acá em azul, sempre estará presente em todas as pantallas do aplicativo. Algo que os usuários, desde a versão 1 do Info, nos han reportado através da encuesta realizada em 2020, foi, podemos dizer, entre comillas, a dificuldade em reconhecer que os documentos do aplicativo veniam das autoridades de saúde de los países. E é por isso que hemos decidido, nesta versão 2, dar maior visibilidade aos logotipos dos Ministérios de Saúde, assim como criar uma página de Sepa Más para cada país. Em esta página se descrevem os tipos de conteúdos e as conexões de documentos que o profissional de saúde pode acceder, entre outras informações de interesse que o próprio Ministério da Saúde queira difundir. Acá temos o exemplo do Brasil, onde na segunda pantalla se vê a página do país explicando os seus conteúdos, e na terceira e quarta pantalla, a identificação institucional do Ministério da Saúde por meio de seus logotipos. Com base na mesma encuesta, hemos decidido agregar alguns dados e elementos gráficos para facilitar o uso de Ibluinfo. O primeiro dado que hemos incorporado, eu creio que se vê muito pequeno acá na pantalla, pero é a quantidade de documentos que cada conjunto de conexões tem disponíveis. Na primeira pantalla, acá à esquerda, vemos o quadro de Atenção Primária de Saúde de Guatemala, que mostra mais de 80 documentos disponíveis, e o quadro de COVID-19, com mais de 40 documentos disponíveis. Na segunda pantalla, mostra a lista de conexões de documentos, quando se oprime a opção Atenção Primária de Saúde, e cada conexão é representada por um quadro onde se explica o tipo de conteúdo e a quantidade também de documentos disponíveis nesta conexão. A terceira pantalla é o que se vê quando o usuário oprime a atenção integral e integrada, neste exemplo, e para cada documento da lista é possível marcá-lo como favorito, oprimindo este ícone que se vê acá com uma estrela, algo que vamos ver em mais detalhes adelante, como também oprimir o ícone de ouro para descargar o documento. Quando o documento foi recém ingressado em Ibluinfo, hemos tomado a decisão também
de apoiar o usuário em alertá-lo que há algo novo em aplicativo. E esta maneira de alertá-lo é através dessa raja verde que se vê acá dizendo novo. E a última pantalla mostra os dados de descrição do documento, que também agora ganhou um ícone que permite compartilhar este documento em las redes sociais. Um dado interessante sobre o uso do Embluinfo é que há aproximadamente mais de 1.500 instalações de Embluinfo em países que ainda não han aderido à iniciativa. Alguns usuários reportaram na encuesta em 2020 certo incômodo, podemos dizer, por não ver seu país representado em la lista, ou nos han perguntado por nosso canal de contato quando poderiam ver informação de seu país em el aplicativo. Por conta disso, hemos tomado a decisão também de criar a opção outro país em la lista de países que os usuários veem quando ingressam por primeira vez no aplicativo, como mostra acá na segunda pantalla. A terceira e quarta pantalhas é o que se vê quando se oprime a opção outro país. Então, acá hemos implementado uma mensagem que aclara, que informa que não há coleções de documentos do país do usuário, pero se há informação disponível agora na versão 2 na seção outros conteúdos que são relacionados às guias publicadas por OPS e na OMS, como também evidências científicas em la BVS, que são novas funcionalidades que vamos ver agora. Algumas coleções de guias publicadas por la OPS e na OMS estão disponíveis para qualquer usuário a partir desta versão 2. Sem a lista de países, como hemos mostrado na diapositiva anterior, onde também se vê acá na primeira pantalla, na opção Outros Conteúdos, seja na pantalla principal de todos os países que mostra os quadros de coleções de documentos. A segunda pantalla mostra esse exemplo. Además de acceder às coleções sobre COVID, neste exemplo é de El Salvador, que tem mais de 110 documentos sobre COVID, o usuário também pode oprimir a qualquer momento o quadro Guias OPS OMS, que resultará em lo que se vê acá na terceira pantalla, que é uma lista de coleções de guias, tais como força laboral e saúde, atenção de saúde sexual e reprodutiva, entre outras muitas mais. A quarta pantalla mostra a lista de documentos quando se oprime uma opção, por exemplo, enfermidades não transmissíveis. Además das guias OPS e OMS, que são novidades nesta versão 2, também é possível buscar evidências científicas que estão disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde, como mostra acá na segunda pantalla. Esta búsqueda por evidências pode ser hecha a partir da codificação da CIE-10, a Classificação Internacional de Enfermedades. Junto com o código CIE, também é possível, se desejar, não é algo obrigatório, especificar outros tipos de dados, como gênero, idade e palavras-claves. Também se pode escolher se quer somente documentos em seu idioma ou publicações de seu país, como mostra acá na terceira pantalla. Además da CIE, também é possível utilizar términos e códigos de vocabulário DexMesh e está em negociação a inclusão de SNOMED-CT como parte destas codificações para recuperar evidência, e isso será um grande diferencial em el futuro. A quarta pantalla mostra a lista de evidências encontradas de acordo ao contexto clínico que foi informado previamente, basando-se na CIE e juntamente com os demais dados que hemos apresentado. As evidências recuperadas acá são limitadas a determinados tipos de estudos, como ensaios clínicos, revisões sistemáticas, guias de prática clínica, síntese de evidências, estudos de coorte,
entre outros. Acá teremos outro exemplo de navegação em conexões de documentos sobre COVID, exatamente para mostrar esta nova funcionalidade relacionada a documentos, a informação técnico-científica relacionada aos conteúdos disponíveis em Blueinfo. Na pantalla que mostra os dados descritivos de um documento, é possível, como se vê aqui na quarta pantalla, acceder a documentos similares disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Então, se o usuário está, por exemplo, accedendo a esse documento sobre centros de contenção de Covid-19, se ele deseja profundizar-se em algum tema relacionado a esse documento que ele está accedendo, pode fazê-lo através desses documentos similares que estão na BVS, que se mostra aqui. Também com base na encuesta dos usuários, uma solicitude foi oferecer, por meio do Blueinfo, outros tipos de conteúdos, como, por exemplo, vídeos. Então, a partir dessa nova versão que lançamos hoje, os países participantes poderão ingressar tanto informação normativa, como, por exemplo, leis, como também objetos multimédia, como vídeos, áudios, apresentações e imagens. Na segunda pantalla e terceira, mostra a possibilidade de filtrar a informação por tipo e formato do conteúdo. E na quarta pantalla, uma simulação de acesso a um vídeo desde o celular. Os comitês locais de conteúdos, por suposto, não tiveram tempo suficiente para ingressar estes novos tipos de conteúdos, pero é certo que agora há a grande oportunidade de oferecer novos formatos de conteúdos a nossos usuários. Estamos seguros que não vão ser. Na nova versão de Blueinfo continua, isso é importante dizer, 100% gratuita, completamente gratuita, disponíveis nas tendas de Google e de Apple, e a informação que nos países põe à disposição de seus profissionais de saúde através do Blueinfo continua sendo de acesso aberto. Para oferecer serviços diferenciados nesta nova versão a todos os usuários, hemos permitido agora que o usuário, se deseja, pode autenticar-se em Blueinfo, seja criando um usuário e contrassenha diretamente no aplicativo, através do enlace registrar-se, ou então utilizando suas contas de redes sociais, como, por exemplo, Facebook. A quarta pantalla mostra o menu de Blueinfo logo depois que o usuário se autentica. E o que quer dizer com isso? Que, a vez que o usuário esteja autenticado por usuário e contrassenha, a novidade agora é ter as opções de documentos favoritos e na lista de documentos visitados que vamos ver na sequência. Aquela terceira pantalla mostra o que passa para o usuário quando oprime a opção favoritos em el menu. Então, vemos um listado de todos os documentos que o usuário foi marcando como favorito durante sua navegação no aplicativo. É importante dizer que esta possibilidade de marcar os documentos como favoritos somente é possível quando o usuário está identificado, autenticado no aplicativo. Na quarta pantalla mostra o que se passa no primeiro opção visitados, que é um listado de todos os documentos que o usuário ha descargado durante o uso de Blueinfo. São duas funções muito úteis para o acesso mais rápido aos documentos que são para o usuário mais relevantes. Então, creemos que é um excelente diferencial e por isso contamos com a identificação dos usuários.